Fala galerinha, beleza? E aí, meus queridos, tudo bom? Suave? Suave, né? Vamos começar bem essa aula? Vamos falar hoje sobre o quê? Mistura, gráfico de misturas, né? Gráficos de mudança Substância, de fase. Exatamente. um monte de coisa. Então vamos para... Chama a vinheta aí, vai. Parem de enrolar. O gráfico de mudança de fase acontece quando nós temos uma substância ou uma mistura e isso a gente calcula a passagem do ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e o ponto de ebulição é o ponto exato de temperatura da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então esses pontos de fusão e ebulição vão ajudar a gente a entender como uma substância ou como uma mistura se comporta. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Uma substância, lembrando que toda substância é pura, né? A substância ela tem um ponto de fusão fixo e um ponto de ebulição também fixo. É um ponto exato de temperatura. Toda substância ela tem um ponto exato de fusão e um ponto exato de ebulição, onde ela passa do estado sólido para o estado líquido e passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse sólido mais líquido mais gasoso é exatamente no ponto de temperatura. E isso é um gráfico de mudança de fase, onde a gente tem as mudanças acontecendo dos processos físicos, por exemplo, de uma substância. E o tio Soneca vai te trazer sobre os gráficos de misturas, como isso acontece. Galerinha, o Pavanelli já falou para você que a fusão e a ebulição, a fusão é a passagem do sólido para o líquido, a ebulição do líquido para o gasoso, e eles têm um ponto exato onde isso acontece quando você tem uma substância pura. Por exemplo, é só você pensar na água, né? Uma pedrinha de gelo, digamos que ela está a uma temperatura abaixo de zero, está aqui no estado sólido, quando ela vai sofrendo aquecimento, ao chegar em 0 graus Celsius, essa pedrinha de gelo ela vai derreter, mas ela não derrete de uma vez, ela derrete aos poucos. Vai ter um certo momento onde coexistem o estado sólido e líquido. A coexistência do estado sólido e líquido ela acontece numa temperatura fixa, por isso é chamado ponto de fusão. A temperatura fixa onde ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Ah, mas se você for aquecendo esse líquido aqui, aí vai chegar uma hora que ele vai começar a ferver, onde vai coexistir o estado líquido e o estado gasoso. Essa transição de estado ela acontece numa temperatura fixa, constante. Por isso ele é chamado ponto de ebulição. É o ponto fixo onde acontecem essas transições de estado. Mas o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele é característica apenas de uma substância, quando ela está pura. Eu não preciso falar pura, porque só de falar substância já identifica que é um material único, certo? Quando você tem uma mistura, você não tem mais um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definido. Porque a mistura, uma partícula tem propriedade diferente da outra e interfere na ebulição da outra e vice-versa. Então, quando você tem aqui uma mistura, as propriedades não são tão bem definidas. Você não tem um ponto exato onde coexiste sólido e líquido. Você não tem um ponto exato onde coexiste líquido e gasoso. Olha a diferença do gráfico de uma substância para uma mistura, certo? Na mistura aqui, ó, você vai ter uma variação de temperatura de fusão. É um intervalo de temperatura onde acontece a fusão do material. E na ebulição você também tem uma variação de temperatura de ebulição. É um intervalo de temperatura onde acontece a ebulição. Então você pode diferenciar uma substância quando ela está pura ou uma mistura de acordo com as suas propriedades físicas. A substância pura ela tem as propriedades muito bem definidas. Já a mistura, as propriedades não são tão bem definidas assim. Bom, fiquem atentos a alguns casos especiais, que são os casos das misturas eutéticas e as eutrópicas. Um eutético, ele é uma mistura que, apesar de ser uma mistura, ele sofre fusão numa temperatura fixa. Ele confunde com uma substância pura durante a fusão. Mas na ebulição, a temperatura não é fixa. E um azeótropo, ou uma mistura azeotrópica, é aquele que confunde com uma substância pura na ebulição. Ou seja, ele tem um ponto de ebulição bem definido, mas a fusão não acontece numa temperatura bem definida.
Então toma cuidado para não confundir. Para ser substância, tem que ser ponto de fusão e de ebulição definido. Se for só um dos dois, não é classificado como sendo uma substância, e sim uma mistura, ou um eutético ou um azeótico. Entenderam? Então, galerinha, essas são os gráficos de mudança de fase, tanto de substância quanto de mistura. Um exemplo aí de eutético que a gente encontra no dia a dia é aquela solda elétrica feita de estanho e chumbo, né? Isso Você mesmo. pega um ferrinho bem quente e coloca nessa solda elétrica, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Só que ela passa do estado sólido para o estado líquido numa temperatura fixa, para que o material ele seja homogêneo, para que ele derreta de maneira homogênea e você consiga fazer essa solda. Então ele não é eutético porque, apesar de ser feito por vários componentes, o ponto de fusão dele é bem definido. É bem definido, né? E um exemplo de mistura azeotrópica é o álcool comercial nosso. Exato. Álcool comercial, na verdade, o 96, né? O comercial de poço, né? Que é o álcool anidro, 96% etanol e 4% água. Esse é um exemplo de mistura azeotrópica. É difícil separar a água do etanol quando ele está nessa porcentagem, porque os dois têm um ponto de ebulição constante. Beleza, galera? Então é isso aí. Pode dar o print na aula e é nóis. É nóis.